Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa habitar de forma poderosa e profunda em nossos corações, nos fazendo crescer e prosperar cada vez mais. No santo nome do Senhor, através de Cristo. Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos dar aqui continuidade ao estudo da nossa lição aqui do livro de Isaías, capítulo 34. Ontem, na quarta-feira, nós lemos ali uma linguagem de juízo que o Senhor faz contra Edom. Já no contexto, a gente viu ele citando ali a cidade de Bozra, a cidade o versículo 6, 34, verso 6, o final dele ele cita a cidade de Bozra, que é uma cidade ali, é uma referência à terra dos Edomitas, uma das capitais, ou a principal capital, que ele vai citar também em várias profecias de Isaías como Monte Seir. Aí ele diz aqui na sétima pergunta de ontem, o versículo dizia que o Senhor ia fazer de Edom virar, os rios que passavam em Edom ia virar tudo assim piche. Piche era o enxofre de antigamente, era a gasolina de antigamente, que riscando o fósforo, aí tudo viraria cinza, né? É mais ou menos essa linguagem. A linguagem do piche aqui é um fogo que vai se inflamar, que vai queimar tudo, ninguém pode apagar. Uma referência clara ao lago de fogo e enxofre, né, lá na frente. Até ele fala que o fogo nunca se apagará, uma referência, né? A fumaça não parará de subir. Claro que não tem nenhuma cidade que foi incendiada que o fogo queimou para sempre. Aqui é uma figura de linguagem apontando para o juízo final, né? Pós-milênio. E na oitava pergunta de ontem, a gente viu que o Senhor disse que lá ficaria tão deserto, essa terra tão deserta, a terra de Seir, a terra de Edom, dos Edomitas, que seria comparado, o Senhor usa a terra dos Edomitas como um tipo do planeta Terra inteiro, quando Satanás e os seus exércitos sitiarem a Nova Jerusalém depois do milênio, imediatamente após o milênio, descerá fogo do céu e queimará tudo. Ele usa aqui uma linguagem tipológica, né? Mostrando que nesse período, antes do fogo descer, aconteceria que a terra ficaria vazia. Só quem moraria naquela terra não teria pessoas habitando lá. Quem habitaria lá? Os demônios, os espíritos das criaturas do deserto. Ele usa aqui bruxa do deserto, um termo, né, uma terminologia da cultura, das crendices que o povo de antigamente cria, né? E é por isso que Deus usa essa linguagem, não que isso exista, mas Deus usa justamente a linguagem que eles entendem, né? Aí ele usa outros tipos aqui, como animais ali, né, relacionado à morte. É como se ele dissesse, naquele lugar, onde os demônios habitam, haverá cheiro de morte, só haverá morte, só haverá coisas que ligam à morte, coruja, corvo, raposa, urubu, toda essa linguagem que ele usa é uma figura de linguagem. Como o próprio Isaías vai usar, por exemplo, na nova terra onde não vai haver morte, ele vai dizer, uma criança morrerá com 100 anos. Claro que não vai, é uma figura de linguagem, não vai ter morte de qualidade nenhuma, a criança não vai morrer lá, mas é uma figura de linguagem. O velho viverá os dias de uma árvore. Viverá e vai morrer? Não, é uma figura de linguagem. Questões de um povo de uma mente muito dura, que ele está usando uma linguagem aproximada, para não dizer assim, ó, o povo vai viver eternamente, nunca vai morrer, nunca mais vai sentir fome. Se falasse uma linguagem dessa, o povo não acreditava. O povo ia apedrejar Isaías ou qualquer outra pessoa, porque estava falando algo que não existia na cabeça deles. Então, essa mensagem ela foi sendo dada de forma gradual até vir Cristo e batizar com o Espírito Santo e dizer, vocês vão ter vida eterna, vocês vão ressuscitar, ver para sempre. Mas, até que isso fosse dito, foi usada essa linguagem aqui, devagarinho e constante, né? Para que o povo fosse entendendo. Portanto, hoje, na primeira pergunta de hoje, a quarta pergunta da lição, a pergunta 9 diz assim, quantos mais viverão em Edom e por quanto tempo viverão ali? Os versículos agora é 16 e 17, que diz assim,
O Senhor diz: procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando. Quais criaturas? A coruja, o corvo, a raposa, o urubu, as figuras que ele usam ali, os demônios, a bruxa do deserto e tal. Essas figuras, nenhuma faltará ali, estarão ali presas, né? Nesse ambiente de morte. Nenhuma dessas criaturas faltará ali. O que ficará faltando lá é o ser humano, né? Os ímpios não estarão ali. Os santos também não, claro, porque os santos foram arrebatados para encontrar com Cristo nos ares e dali estarão para sempre com o Senhor. Então o texto diz: todas estarão lá com os seus companheiros. O urubu com os seus companheiros, como ele diz no texto ali, né? Ele cita bem claro: o urubu e os seus companheiros. Pois o Senhor ordenou que assim fosse. E o seu espírito, o espírito do Senhor, ajuntará, né? Os ajuntará. O Senhor dividirá a terra de Edom entre essas criaturas, ou seja, ele vai dividir para que essas criaturas dominem na terra toda. E dará a cada um a sua parte. Ali elas viverão por séculos e séculos. E aquela terra será delas para sempre. Por que ele usa esses animais necrófagos como a coruja, o corvo, a raposa, né, ou o lobo, né, o avestruz, o urubu? Porque esses animais aqui necrófagos, eles comem carne humana podre. E a Bíblia diz que na volta de Cristo, quando inicia o milênio, quando a Terra ficará vazia, haverá muitos mortos no planeta Terra, muitos corpos mortos, né? Apocalipse fala de a ceia das aves, o momento em que os ímpios morrem. Está aqui as aves aqui, a coruja, o corvo, o urubu, né? Então, ele está mostrando justamente porque haverá muitos mortos para alimentar ela, como diz o texto, entre séculos e séculos, ou seja, durante 10 séculos, 1000 anos, são muitos séculos, 10 séculos são muitos. Séculos, 100 anos, né? Já imaginou? Essa é a figura de linguagem que está sendo usada aqui. O Senhor usando o povo de Edom e o juízo que iria trazer contra ele como uma tipologia de uma profecia que iria acontecer lá na frente. Continuando, amados, vamos aqui para a 10ª pergunta aqui da quinta-feira, que diz assim: por que o deserto se alegrará? Por que a alegria do Carmelo, Líbanos e Vale de Saron? Por que a Bíblia cita que haverá alegria ali? O versículo agora, vamos entrar no capítulo 35 agora, sai do capítulo 34 de Isaías, vamos entrar aqui no capítulo 35, os primeiros 2 versículos que diz assim: o deserto se alegrará, ou seja, a terra que estará deserta. Olha só, nós acabamos de ver que a terra de Edom, que simbolizava a terra toda, ficará deserta, sem habitante. Até as mansões, os lugares mais cobiçados, as moradias mais cobiçadas, os espinheiros cresceriam ali. Viraria morada de animais, né, do deserto, animais necrófagos, né? Agora ele está falando deste lugar que foi julgado por Deus por séculos. Olha as coisas lindas. Agora ele está mostrando que esse lugar deserto de ser humano vai se alegrar. Olha que coisa linda. O deserto se alegrará. E crescerão ali flores nas terras secas. Cheios de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Isso aqui é exatamente o pós-milênio, né? Depois que o fogo cair e queimar tudo, esta terra será renovada para ser o novo jardim do Éden, a nova morada eterna dos santos, onde ali já não haverá mais dor, sofrimento, não haverá nada ligado ao pecado, à morte e às consequências do pecado, né? Nada mais. E aqui ele está falando logo após o capítulo 34, justamente a cidade de Edom sendo queimada num fogo que não se apaga, a fumaça dele soberá para toda a eternidade. Olha só, se você for lá na região da Cisjordânia hoje, ali ao leste de Jerusalém, ao leste de Israel,
Você não vai ver nenhuma cidade pegando fogo até hoje, que é uma figura de linguagem apontando para o lago de fogo e enxofre. E aqui é exatamente o capítulo 35, mostrando a restauração desse ambiente. Uma terra que estava deserta, que havia todos os ímpios, os corpos dos ímpios estavam sobre ela, e serviu de alimento para os urubus, para o corvo, para a raposa, para a coruja, né? Agora, o Senhor, depois de 1000 anos, ele vai meter fogo do céu, vai inclusive matar, né, definitivamente com fogo, purificar a terra toda, e esse deserto, a terra que estava deserta, agora terá vida de novo, do jeito que ele fez com o Jardim do Éden, né? Plantando ali as flores, né? O deserto cantará de alegria, né? Se tem flor, tem o quê? Muita água, né? Tem muita vida. Deus tornará esse lugar, o deserto, como os montes do Líbano, as montanhas, né? Que eram verdadeiras florestas, cedros, na época de Isaías, há 2.600 anos atrás, aquela região era florestas. Hoje devastaram, né? 2.500 anos de povo devastando, cortando tudo, acabando com as florestas. Mas antigamente era muito rico aquilo lá, né? Seria como a floresta Amazônia? Talvez não, mas com certeza tinha muita floresta ali, muitos animais para caçar, muitos predadores como o urso. A Bíblia cita até que naquela região tinha urso. Davi matou um urso. Hoje não tem mais, porque extinguiram tudo, né? Derrubaram muitas florestas e transformaram aquilo em deserto, né? Mas aqui está dizendo que era como era antigamente, né? Os montes Líbanos cheios de fertilidade, né? O Monte Carmelo, a região do Carmelo ali, não só o monte, mas os vales ao redor do Monte Carmelo, né? E o Vale de Saron. No contexto aqui, nos versos anteriores do capítulo 34, ele vai citar também, né, os vales, né, as terras de Bazã, uma área muito rica, muito verde, né, servia de pasto para grandes rebanhos. Ele não cita aqui, mas está no contexto. Ele cita lá Líbano, cita Carmelo, Saron e Bazã, no capítulo 34. Aqui ele só não citou Bazã, mas está dentro do contexto, mostrando que a terra inteira vai ser restaurada plenamente. Ele diz claramente que todos verão, todos, depois disto, depois desta restauração. Quem todos? Somente os justos estarão vivos aqui. Então, somente os justos, todos verão a glória do Senhor. E esses justos, salvos para sempre, também verão a grandeza do nosso Deus. Isaías, capítulo 35, falando de um cenário que não se aplica somente aos juízos imediatos que aconteceram lá nas terras de Edom. Aconteceram juízos semelhantes na Síria, em Babilônia, juízos semelhantes em Tiro e em Sidom, na terra dos filisteus, no próprio Jerusalém, na região de Samaria, né? Mas aqui tipificando, sobretudo, cenas muito pequenas, muito ainda como um tipo, né? Uma sombra muito pequena da grandeza do que será o juízo de Deus lá pós-milênio, quando, logo após a cidade santa, Nova Jerusalém, descer do céu com os santos, né? Para então estabelecer a morada eterna aqui neste planeta. Isaías já pregava essa maravilhosa promessa numa linguagem muito primária, numa linguagem muito pequena, mas a promessa espiritual está implícita aqui nestas palavras.